muito boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso. Eu sempre falo, né? Tem muita informação, mas a gente também fala na base da descontração. Não é, Marina Paduim? Exatamente. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você hoje. Eu que te agradeço a presença aqui hoje, viu? Demorou pra você vir aqui, né? Eu também acho. Que loucura! Tava aqui pensando, falei, como assim? Mas acho que chegamos na hora certa. Eu acho que sim, agora, né? A Marina, gente, ela é terapeuta, é mestre em psicanálise clínica. Essa semana veio o diploma, foi isso? Uau, foi isso mesmo. Né? Mas agora sim. A entrevista estava marcada antes, tá, gente? É verdade. Foi presente aí, ela é especialista em relacionamentos e hoje nós vamos falar desse acolhimento da criança interior. Perfeitamente. Um tema que ela gosta muito de falar e a gente vai abordar, porque a gente conversando, eu tive vários insights em relação à criança interior, coisas que a gente até deixa de falar, né? E faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. E vamos lá, você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, acesse o nosso site, vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, não tem erro, nos acompanhe, estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Fiz ela vir até a Avenida Paulista. Com o maior prazer Não estar com você hoje. E vamos lá com o nosso bate-papo super importante. Quando eu falo de criança interior, Marina, existe uma relação. A gente sempre acha que está falando de criança, está falando de alegria, né? Sim. Mas quando eu falo da criança interior, o olhar para a criança interior, eu tenho que também olhar para o meu adulto? Eu estou automaticamente olhando para o meu eu adulto? Com certeza, está tudo interligado, né? Nós temos aí o nosso adulto, que é o hoje, o agora, a parte racional. E ela o tempo inteiro precisa estar buscando competências, tanto profissionais quanto emocionais. E todos nós temos uma criança interior. E é normal que a gente pense em criança interior, a gente pense em alegria, paixão, diversão, porque a criança traz isso para nós. Mas terapeuticamente, a criança interior, ela pode sim ser uma criança livre, todos nós temos essa criança da diversão, mas a gente também tem uma criança ferida. E é para ela que a gente tem que olhar. A criança ferida, ela vem de coisas que aconteceram na nossa infância, no nosso passado, e que marcaram a gente como uma ferida mesmo. E o nosso adulto, ele tendo essa criança interior, às vezes não consegue dominá-la. E ela aparece em algumas situações com a ferida. Por exemplo, em uma briga, em uma discussão, ou você chorar em um momento de uma reunião, por exemplo, de negócios, que não é o lugar de você chorar. E aí você pensa, poxa, por que eu estou chorando nesse ambiente, com o meu chefe? Provavelmente sua criança interior não conseguiu segurar esse choro. E aí ele vem em um lugar que não é o local adequado. Então, o exemplo que você deu do chorar numa reunião, existem vários sinais que vocês, como terapeutas, acabam enxergando. Mas quem está na base do autoconhecimento? Sim. São sinais? São sinais. E os melhores sinais para que você analise é sempre nos momentos de tensão. Porque na hora do dia a dia, num momento gostoso, igual que a gente está aqui, a gente pensa para fazer. Por quê? Porque estamos seguros, estamos acolhidos, estamos bem. Então a nossa criança ferida, ela não invade a situação, porque eu estou segura. Ela vai invadir quando não estiver bem. Vamos supor que alguém bata no meu carro. Como é que eu ajo? A forma que a Marina age quando ela está nesse momento de tensão, que eu me sinto insegura para me proteger. E aí vem a Marina da infância. Pode ser a Marina brava, a Marina chorona, a Marina que trava. Tudo depende da infância que você teve lá atrás. Tá, aí eu olhando lá para a infância, existe uma fase específica onde essas dores vão sendo registradas ou até que idade? Normalmente do 0 aos 6 anos e meio, 7 anos, onde a gente tem as principais fases de desenvolvimento da infância. Então, muita gente fala, Marina, então depois do 7 ferrou, já não tem mais o que fazer? Lógico que a gente sempre tem o que fazer buscando autoconhecimento, mas a sua personalidade, ela foi baseada nesses seus primeiros 7 anos de vida. E cada fase de desenvolvimento de uma criança precisa de alguma coisa. Aceitação, acolhimento ou autonomia. Se em algum momento os seus pais colocaram a fase em um lugar errado ou fizeram algo em que não era pertinente àquela fase, isso sim cria algumas feridas na nossa criança. Quando eu falo dessas feridas,
eu estou falando também de tipos diferentes de emoções que vêm à tona, e eu posso dizer que existem tipos diferentes de criança interior? Sim, nós temos essa criança interior e existem tipos diferentes porque as feridas são diferentes. Nós temos ferida de abandono, ferida de rejeição e uma série de feridas. A questão que a gente precisa pensar é que essa ferida, ela foi ocasionada nessas fases de desenvolvimento e você carrega junto com você para uma vida adulta. E a sua criança interior usa essa ferida, na verdade ela se feriu lá atrás e ela criou ali uma proteção. Então essas emoções que você falou são sempre emoções que não são autênticas. O que são emoções autênticas? Alegria, tristeza, raiva. Essa emoção é autêntica. Eu posso ter raiva, eu posso estar triste, só que o ambiente é condizente com o que eu estou sentindo. Se a gente começar a brigar agora e eu chorar, isso não é pertinente. Então, essa não é uma emoção autêntica. A emoção autêntica seria a raiva numa briga. Se eu choro, é proteção da criança interior. Então, aí a gente chama de emoção falsa dentro da terapia, porque ela é uma máscara para te proteger. Uau! Muito quando, profundo? É profundo, né? É. Porque quando a gente olha, você tá falando, aí eu tô imaginando situações. Por exemplo, aí a pessoa está com raiva e ela entra numa briga, do nada ela já levanta para desafiar o outro, é uma criança também que tá falando. Exatamente. Por quê? Porque se ela quiser partir para uma violência, por exemplo, essa é uma máscara de quê? Eu não consigo mais falar, agora eu preciso partir para o físico. É uma proteção, eu não sei mais o que falar. Normalmente, pessoas que partem para violência é porque elas realmente não conseguem continuar brigando ou falando, argumentando na voz. A criança ferida vem à tona e ela precisa partir para uma violência. Provavelmente, na infância, ela viu questões de violência e usa isso como uma falsa segurança para ela. Isso já começa, essas emoções, né? Elas já vão sendo demonstradas logo que chega na adolescência. Então, se foi desenvolvido até os 7 anos, logo depois já começa que a gente vê crianças mais perversas, outras mais amorosas. Sim. A gente já começa a enxergar na adolescência. A questão da adolescência é que ela é diferenciada. Porque a adolescência, para todo ser humano, ela é um momento de rebeldia. Porque ainda são crianças, mas querendo ser adultos. Então, nesse momento da adolescência, entre ali os 15 a uns 20 anos, mais ou menos, uns 13, depende da pessoa, né? Dentro desse momento, todos nós temos nossa rebeldia. Então, às vezes, essa criança vem ferida, na adolescência, ela usa da rebeldia como proteção, e aí, passou os 20 anos, ela volta muito mais para a personalidade da infância do que na adolescência. Temos muitas crianças introvertidas que, na adolescência, elas acabaram sendo super rebeldes, e depois dos 20 anos, elas voltam naquela introversão lá da infância. Por quê? Porque passou a fase da adolescência, que normalmente é onde a gente vai contra tudo. Aí depois a gente volta para os nossos ciclos repetitivos quando a gente vai entrando na vida adulta. Porque o adulto busca a proteção. E quem traz a proteção são essas máscaras e a criança ferida. Não, os ciclos repetitivos são as situações que vão se repetindo no decorrer da vida. Isso, que normalmente nós vivenciamos na infância e a gente reforça durante a vida essa repetição. Um casamento que é repetido o mesmo Isso, padrão. exatamente. Um trabalho que você não gosta e no final você vai e se conecta com as mesmas pessoas. Parece que não, mas tem uma questão energética aí também, né? Total, a gente busca reforço. Naturalmente, o ser humano quer estar certo. Então, se na minha infância eu tive crenças, por exemplo, de que relacionamento e violência andam juntos, ou que gritar é normal em casa, ou que bater é normal em casa, ou que eu fui abandonada, ou me senti abandonada, porque também tem a interpretação, provavelmente eu crio verdades sobre isso internamente. Como eu crio verdades, durante a minha vida eu busco reforço para estar certa. Então, uma pessoa que assistiu relacionamentos conturbados, ela tem muita dificuldade de ter um relacionamento pacífico. Ela acha tedioso, ela não tem frio na barriga e ela não acha interessante. Então, ela busca o quê? Relacionamentos conturbados. É uma montanha-russa de sentimentos. É uma emoção a todo momento, porque ela vivenciou isso. É o que ela acha que é correto. Então, ela busca essa verdade durante a vida. Quando a gente está falando dessa questão, né, da repetição, a gente já está falando dos relacionamentos, das relações humanas. Relações humanas. Né? São relações humanas, não é relacionamento apenas de casal.
a criança interior, ela demonstra estas feridas, principalmente durante os relacionamentos? Sim, porque a gente, né, o ser humano é conexão, então a gente está o tempo inteiro se conectando. Então a nossa criança interior, ela vai sempre aparecer. Aquele funcionário que sempre chega atrasado e toma bronca dentro do ambiente de trabalho, ali tem uma criança ferida buscando muito chamar atenção com um estímulo negativo. Provavelmente foi uma criança que na infância, por exemplo, né, riscava a parede para tomar bronca e a mãe parar de trabalhar e dar um pouco de atenção. Um exemplo. Claro que nada é 2 mais 2 são 4, mas estou dando exemplos lúdicos de coisas que a gente vê no nosso dia a dia. E às vezes você olha para aquele funcionário e você acha que ele está te desafiando, e muitas vezes não. Ele está simplesmente querendo chamar a sua atenção. É uma relação chefe-funcionário. Então, todos os nossos relacionamentos, eles são muito baseados na nossa criança interior. E eu sempre falo para os meus pacientes, lembra que o seu adulto tem que ser o principal. Ele domina a situação, principalmente no ambiente profissional. E a sua criança, ela aparece quando é necessário. Mas você acolhe ela para que ela não precise aparecer sem ser convidada. E você dando essas orientações, eles começam a perceber quando a criança está em ação? Isso. O lance da consciência é você começar a prever. Então, vamos supor que é uma reunião e você percebe que você quer chorar, você já, poxa, olha minha criança vindo aí. Putz, não precisa agora. Ao invés de me alterar, eu vou pedir licença, vou ao banheiro, porque eu estou prevendo que algo vai acontecer. É claro que isso após muito trabalho, né? Você prever uma situação é depois de muito trabalho. Normalmente o que acontece? A situação acontece e aí eu falo, putz, fiz de novo. É inteligência isso, É né? inteligência emocional. Exato. Então você vê que você fez e você fala, putz, na próxima eu não quero fazer. E aí você começa a treinar a sua cabeça a ter consciência. E como isso é importante, né? Muito. Quando o paciente chega até você a primeira vez, você faz um bate-papo para ter um entendimento de qual o contexto. E eu já te pergunto também, há uma resistência ainda aos processos terapêuticos? Apesar que aqui na rádio a gente fala disso o tempo todo, né? Então, sempre eu gosto de fazer uma avaliação, porque como eu disse, ser humano é relacionamento. E terapia é totalmente uma conexão. Então, eu gosto que o paciente me conheça antes de fechar um processo comigo. E eu também gosto de conhecer a demanda daquele paciente para ver como melhor atendê-lo. Tem uma reconexão, tem uma conexão Total. ali, né? E eu tenho várias técnicas terapêuticas e eu preciso entender o que esse paciente quer, precisa, gosta, tem curiosidade ou o que ele não quer também. E a gente respeita muito isso. As pessoas às vezes chegam, elas só têm resistência se alguém marcou para elas. Quando elas me procuram, eu tenho zero resistência. Agora, se a mulher mandou o marido fazer, ou se o filho foi obrigado pela mãe, aí eu tenho uma resistência grande. E eu não fecho processo se a pessoa não quiser que o processo seja fechado. Então, não adianta eu atender alguém com resistência. Não vai funcionar nem para ela, nem para mim. Eu vou me frustrar porque não vou ver transformação. E a pessoa vai se frustrar porque ela não tá tendo de mim o que ela gostaria. Então, existe a resistência quando é alguém que te obriga a fazer. Com crianças é diferente? É muito diferente. Você atende muita criança? Eu atendo de terça e quinta em uma escola. Ah, que legal. Então, lá eu atendo de 11 meses até 17 anos. Assim, são todas as fases, realmente. Lá são os pais que marcam para as crianças ou as próprias crianças me procuram. Então, eu faço... a tia, né? É ali. a tia da terapia. Eles falam que eu sou a tia do Divertidamente. Ai, que bom. Porque eu tenho meus bichinhos de Divertidamente de crochê, que ficam na minha sala. Então, eles amam estar ali porque eles sabem que eles vão ver os bichinhos. Então, eu deixo um atrativo para que eles se sintam mais à vontade, porque normalmente eles me falam coisas mais difíceis de serem faladas, né? Então, tanto os pequenos até os grandes, né? Então, a gente escuta de tudo ali. Criança, ela é muito natural. Então, ela vai te contar um monte de história e dentro da história dela, você vai pescar coisas necessárias. Adolescente, ele já é um pouco mais... ou ele já te chega e já te conta o pior que aconteceu, ou ele vai sentar e falar assim, olha, eu mal quero conversar, mas eu quero estar aqui. Então tá tudo bem. Me deixa aqui. Me deixa aqui um pouco. Então tudo bem. Aí com o tempo ele vai criando uma conexão, mas é um pouquinho mais difícil. Com a criança é de modo muito natural, é simples, é lúdico. E elas não têm segredos, elas não querem ter segredos. Então elas só não vão contar alguma coisa se elas não souberem, realmente. Entendi. Você falou do Divertidamente. Este é um filme que
acaba trazendo a questão das emoções de uma forma para as crianças também terem uma Muito. compreensão, né? É perfeito. Assim, eu consigo trabalhar dentro da escola num projeto socioemocional abrangendo todas as salas, justamente porque as crianças entendem. Então, quando eu chego, às vezes, numa sala que os alunos têm 5 aninhos, com os meus bichinhos, eles falam, ai, tia, eu tenho ansiedade. Olha, eu tenho muita tristeza quando a minha mãe não faz o que eu quero. Então, eles já entendem quais são as emoções. Então, é um filme maravilhoso para se trabalhar, justamente porque traz de uma forma lúdica um assunto que é tão complexo. Imagina, né? Olha que tempo legal que a gente vive, onde você tem uma ferramenta dessa para trabalhar. Porque na minha infância era assim, chorou, cala a boca. Exato. Não é? Tá chorando por quê? Você não tem motivo para chorar. E esse engolir o choro, engolir as emoções, e a criança ela precisa falar para se tornar um adulto saudável. Exatamente. Olha só, a gente tem um monte de adulto hoje com o choro entupido e que faz um monte de besteira por aí. Por quê? Porque não tem coragem de chorar. Então a pessoa às vezes faz outras coisas para engolir esse choro. E normalmente são besteiras, né? Então, ao invés dele pegar e chorar e desabafar e realmente pôr pra fora toda aquela emoção, condizente, tristeza é chorar. Você falou que normalmente são besteiras, são os gatilhos, né, que são disparados? Sim. E a pessoa às vezes faz o quê? Ela parte pra uma briga, ela queria chorar. Ao invés de ela chorar, ela acha que ela precisa ser forte. Aí ela é estúpida, aí ela parte pra uma briga, às vezes parte pra uma violência, e quando na verdade ela só precisava mesmo era chorar. E é bom. É ótimo. É né? muito bom pra nós. Libertar essa emoção. É tão importante isso, né, na vida da gente. Você utiliza algumas terapias específicas durante o teu processo? Tem algumas técnicas que você aborda de uma forma, isso eu vou usar sempre? Eu gosto bastante da psicanálise, né? Então, até fui fazer um mestrado por conta disso. Então, é a técnica que eu mais utilizo. Mas eu aprendi muito, inclusive, com o Roberto, né? Roberto Chiniachik, da análise transacional. Então, eu sou praticamente, assim, louca, apaixonada por essa técnica, porque eu acho ela lúdica. Então, é muito fácil para o meu paciente entender pai, adulto, criança, na visão da análise transacional. Então, eu utilizo bastante essa técnica também. Eu também sou hipnoterapeuta, então, em alguns casos, eu utilizo da hipnose. Às vezes, para acessar uma memória reprimida, às vezes, para trabalhar uma fobia ou um assunto mais específico que não precisa de tantas sessões. Quando as pessoas te procuram, elas têm alguma situação já a ser trabalhada ou elas chegaram ao ponto de falar, eu preciso fazer terapia? Olha, acho que 90% vem com algo a ser trabalhado. E 10% busca autoconhecimento. Ai, tô achando que a minha vida tá precisando tomar um eixo mais geral. Mas 90%, olha, eu vim porque o meu marido não sei o quê. Eu vim porque eu quero ser promovida. Então, normalmente a pessoa vem com um objetivo, aí a gente trabalha em volta desse objetivo. E com isso você descobre que tem outras questões no meio do caminho? Totalmente, o tempo inteiro, todo dia. Como assim, né? E é impressionante isso, né? Se eu chego até você e falo, olha, eu quero trabalhar a ansiedade, mas eu tenho certeza que é por causa da minha vida familiar. Aí, ou então por causa do meu trabalho, que é estressante. Aí você vai ver que a situação tá lá na infância. Tá lá na infância. Então, o seu trabalho é estressante porque você não respeita seus limites. Quando foi lá atrás que seus limites não foram respeitados, quem foi a pessoa que não respeitou seus limites para hoje você deixar as outras atravessarem seus limites? Então, é sempre sobre a nossa infância. E a gente ter essa percepção, né, Marina, de que como eu me relaciono com os outros e como eu me sinto e como eu sou, como eu me comporto, é uma grande lição para a gente lidar bem com as pessoas e evoluir também. Totalmente. Todo mundo quer ter uma família legal, todo mundo quer se sentir bem no trabalho, seja você um líder, um funcionário, um empresário, você quer se sentir bem no ambiente que você está. E a gente lida com pessoas. Ninguém lida só com ele mesmo, sozinho, trancado numa casa. Então, a gente precisa entender sobre nós e sobre os outros. E quando a gente fala disso, né, a gente sabe aí que os livros de autoajuda sempre, muita gente questiona, mas eles abrem a mente no questionamento de eu estou lendo algo que me tocou, mas, além de eu procurar o terapeuta, existem, né, você indica alguns exercícios práticos para a gente fazer no nosso dia a dia? Olha, eu gosto bastante de 2 exercícios. O primeiro é a gente trazer consciência para o nosso adulto. Eu acho que é uma coisa simples que todo mundo pode fazer em qualquer lugar. Se você tem um caderno onde você pode escrever as situações que te incomodam, então, por exemplo, eu me incomodo que toda vez que meu marido viaja, eu fico muito triste e não saio de casa. Eu me incomodo que o meu chefe
é grosso comigo e eu não falo isso pra ele. Situações assim, da sua rotina que te incomodam, que de certa forma, são gatilhos e que te fazem sentir algo ruim. Escreve isso nesse caderno. Marina, por que escrever? Quando eu escrevo, não pode ser digitar, tem que ser escrever. Quando eu escrevo, eu estou raciocinando para fazer isso. Quando eu raciocínio, eu tô trazendo o meu adulto. Então, quando eu escrevo, eu tô trazendo ali consciência pro meu problema. Então, poxa, não tenho terapeuta, eu consigo fazer isso sozinho? Essa parte, sim. Você traz consciência, traz seu adulto. A segunda coisa que eu gosto muito de um exercício, que é super simples, parece simples, mas ele é muito poderoso. Profundo. Profundo. É você ter post-its, que cola nas coisas. Então, quando a gente pensa em criança interior, a gente tem que pensar que a nossa criança interior teve proibições. Normalmente, essas proibições, elas têm consequências no nosso adulto. Então, por exemplo, meu pai falava que eu não deveria me vestir assim. Essa interpretação pode me levar a ser uma pessoa adulta hoje que tem vergonha da forma que eu me visto. E às vezes nem é pertinente essa vergonha, mas eu tenho, porque dentro de mim tem essa proibição. Ou falava que eu não podia sair. Alguma proibição você tem. O que você precisa fazer para sua criança? Dar permissões. Você pode, você consegue, você é segura, eu confio em você. A gente adoraria ter ouvido dos nossos pais. Eu confio em você, pode ir. Não, filha, você consegue. Claro que você consegue, você pode. E às vezes não é o que a gente ouviu. Então agora nós somos o adulto. Não são mais nossos pais. Então, eu dou permissões para minha criança. Então, você faz permissões e post-its e coloca em tudo. Espelho, geladeira, cama, os lugares que você olha. Você acordou, leu a permissão. Você vai quebrando aos poucos a proibição que tem dentro de você. Porque o cérebro vai registrando, Isso. aí tem um trabalho mental. Aí tem um trabalho mental. Olha que exercício legal. É legal, esse é o meu favorito. Né? Você espalha post-it na casa toda. E aí você vê as permissões pra sua criança. Putz, eu queria ter ouvido isso, que eu posso, eu consigo, que eu sou bonita, que eu sou inteligente. E eu fico escutando, eu fico falando pra mim mesma, que na verdade é o adulto falando pra criança. Aí vai lá, né, o outro e escreve assim, não gaste mais. Não, né? Já começa a entrar... Você pode ganhar mais. É mudar a visão muda. de mundo. Exato. Né? É um estímulo legal, né? E você falando assim, tudo que a gente ouviu como criança, Sim. e provavelmente muitas crianças ouvem hoje, e a gente está aqui conversando para mudar o padrão mental dos pais, né? Também dos professores, que eu acho que também tem uma responsabilidade muito grande nessa educação. Com tudo isso, os pais hoje podem usar essas ferramentas com as crianças. 100%. Eu adoro falar com pais, eu dou muitas palestras para pais, justamente porque eles são os principais dentro da vida de uma criança. A gente tem professor, a gente tem avô, a gente tem tio, que todos exercem um papel legal. Mas os pais são fundamentais. Os super-heróis. Os super-heróis. Eu falo para meus alunos, gente, se eu falar para vocês que esse microfone aqui, que ele é preto, se eu falar para vocês que esse microfone é preto e você aprendeu com seus pais que ele era rosa, você não vai acreditar em mim. Então não adianta hoje eu falar para uma criança, você consegue, se o pai fala para ela que ela não consegue. A voz dele é muito maior que a minha. Então tem muita criança que tem bons professores, mas que em casa não escuta esse tipo de coisa. Então a voz dos pais é muito mais alta do que a voz de qualquer pessoa. Então essa voz, se for bem treinada, se for uma voz consciente, se os pais souberem, poxa, quantas permissões posso dar para o meu filho, quantos limites, né? Porque a gente dá permissão não significa a gente não dar limite. Limite é essencial. A gente vê um monte de adulto hoje que não respeita a lei de trânsito, que não respeita a disciplina do trabalho, não teve limite quando criança. Então, os pais, se eles entendem isso, eles conseguem criar um ser humano muito melhor. E os avós? Os avós têm um peso grande também, mas também não compete aos pais, assim, é muito maior o dos pais, né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas e se eu não tenho um pai ou eu não tenho uma mãe? Esse vazio também é alto. O fato da pessoa não estar ali não tira o peso dela. Ah, tem que ser olhado também. Tem que ser olhado também. Aquele peso, aquilo existe, né? Como, imagina uma nuvem. Ela tá ali. Então, eu não tive pai, eu só tive mãe. Tá bom, então você tem ali o que a gente chama de ausência de pai. Mas ele existe. Ali também é uma voz. Que é a voz do quê? Será que se meu pai estivesse aqui seria diferente? Será que meu pai deixaria que isso acontecesse? Essa voz, esse será, também é grande. E com isso também muitas pessoas acabam colocando
nos pais ausentes o que está acontecendo na vida Sim, atual, também né? acontece. Por a Mas culpa. Né? Mas a gente pode trabalhar, né? E Por resolver isso, é tudo importante a isso. gente se trabalhar, até porque a gente tem que pensar assim, os pais fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. A Sempre. gente não pode cobrar que eles teriam ferramentas diferentes, eles fizeram o melhor que podiam. Quando a gente, como adulto, entende que os nossos pais deram o melhor que eles podiam, a gente começa a pegar a responsabilidade pra nós. Então, agora, a minha criança interior não é responsabilidade dos meus pais. Ela é minha responsabilidade. Então, não isso dá pra eu aí. ligar pra minha mãe agora e falar, não, fala tal coisa. Não é mais sobre ela. Agora, a minha voz de adulto tem que ser maior do que a voz da minha mãe e do meu pai de 15, 20 anos atrás. Entendi. Essa voz ficou, deu o que tinha que dar, o melhor que pôde dar, e agora eu tenho responsabilidade. E vai pra vida. E vai pra E vida. acabou o programa. Voa, né? Nossa, se deixar, No- menina. Agora me conta, quem quiser contato com você, até pra palestras, viu? Porque ela acabou de falar que Verdade. faz palestras aí pra pais. Faço mesmo. Né? Aham. Pode me procurar no Instagram, é Marina Paduim, com N de navio no final. E aí lá tem um link na minha bio, onde você vai direto pro WhatsApp da minha assistente. E aí pode perguntar sobre tudo. Aí é prático. Aí é prático. Obrigada, Marina. Muito obrigada a você Sucesso pelo pra convite. você, pra viu? nós. Que papo bom, né, gente? Pra uma Muito. sexta-feira. Leva agora pro fim de semana toda essa reflexão e manda mensagem pra gente pra saber o que aconteceu aí com você. Gente, o programa fica aí postado no YouTube, é só assistir de novo. Mundial, você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã é sábado, o programa começa às 7h10 da manhã por causa do horário político. Mas tá tudo bem, estarei aqui com vocês. Um excelente final de semana.